Que a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, me sinto honrado por poder ministrar a palavra de Deus nesta noite. Agradeço ao meu pastor Alcides Fávaro, pela oportunidade. Livro de Jó, capítulo de número 19. Versículo de número 23 ao versículo de número 27. Todos encontraram? Jó, capítulo 19, versículo 23 ao versículo de número 27, passarei a leitura. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Amém. Glória a Deus. 500 anos antes de Cristo Jesus, o patrono da filosofia grega, conhecido como Sócrates, e conhecido os seus escritos apenas pelo seu discípulo Platão, disse uma frase que é um paradoxo, mas tornar-se-ia a mais conhecida das suas frases, que é: só sei que nada sei. E ele então é, como já afirmei, patrono da filosofia grega, esse filósofo ateniense que viveu aproximadamente 450 anos antes de Cristo. E o método socrático, conhecido como maiêutica, que é um sistema de fazer com que as pessoas aprendam por si mesmas e não pelo pensamento de outros, mas elas cheguem ao conhecimento da verdade de per si, ficou também muito conhecido e é utilizado até os dias atuais. Porém, neste livro muito antigo, que muitos ainda não sabem ao certo a sua datação, mas acredita-se que seja ainda anterior aos escritos do próprio Moisés, nós temos aí um personagem que está sofrendo durissimamente e depois de muitas perdas ele está enfrentando agora os seus amigos. Há quem diga também que Sócrates era uma pessoa de poucos amigos. Platão teria dito que ele não era de muita formosura, e ele também tinha pouquíssimos amigos. Jó era um homem muito conhecido, a sua justiça era conhecida, o próprio Deus testemunha da sua justiça. Mas nós encontramos no mesmo capítulo 19,
Jó afirmar que seus parentes não querem saber dele, nem os seus antigos servos lhe reconhecem. Nós estamos à comemoração dos 503 anos da Reforma Protestante, que se deu em 31 de outubro, mais conhecidamente em 31 de outubro de 1517, onde nós temos historicamente relatado que um monge agostiniano, conhecido por Lutero, o mais conhecido como Lutero, dentro das suas convicções acerca das Escrituras, produz documentos conhecido como as 95 Teses, que é enviada para o magistrado da igreja e posteriormente, muito provavelmente, é fixado nos portões da igreja do castelo de Wittenberg. São convicções acerca do que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele tinha convicção de que aquelas suas asseverações nas 95 teses eram escriturísticas. E ele então defendeu isso. E isso lhe custou fuga, perda de uma série de coisas, mas era o que ele acreditava. Quando convocado para a sua negação dos seus escritos, quando convocado para negar tudo quanto houvera escrito, a sua fala foi: tudo quanto escrevi, entre linhas, ou aproximadamente isso, não nas suas palavras corretamente, mas tudo quanto escrevi baseado nas Escrituras. Não posso, não é certo, não devo e não negarei, porque seria negar a minha própria consciência, que é bíblica. Convicções, aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos certeza. O credo é uma espécie de redução daquilo que se crê e que era exigido por parte dos candidatos ao batismo. E aqueles que aqueles que desejavam as águas batismais, tinham que ter um mínimo de confissão, conhecido depois, posteriormente, como credo dos apóstolos ou credo da igreja. A confissão de fé já é um pouco mais extensa, ou uma sistematização daquilo que se crê. E existem inúmeras confissões de fé, foram elaboradas inúmeras confissões, inclusive nós, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, temos a nossa confissão de fé. Dentro desse apanhado de situações, Jó também tem a sua confissão daquilo que ele acredita. É muito humilde você dizer que só sabe de uma coisa, que nada sabe. Mas será que nós podemos permanecer assim, dizendo que não sabemos nada? Jó, no capítulo 9, no versículo 2, ele sabia que o homem não pode ser justo para com Deus. No mesmo capítulo 9, no versículo 28, ele sabe muito bem que Deus não lhe terá por inocente. No capítulo 13, nos versículos 2 e 3, Jó afirma que seus amigos que não compreendem sobre seu sofrimento, em nada são diferentes no saber com relação ao que ele sabe também, mas ele diz que isso fará na presença de Deus. No capítulo 21, versículo 27, Jó bem sabe os pensamentos e desígnios maus de seus amigos. Ainda que no capítulo 23, versículo 3, ele não sabe onde fica o tribunal de Deus para o localizar. Voltando ao capítulo 9, versículo 32 e 33, ele tem certeza que falta alguém entre ele e Deus. Ele diz: Deus é poderoso, é altíssimo, eu sou homem. Não tem como eu pleitear com Deus em juízo, não tem como eu ir em juízo com Deus. Ele é maior do que eu.
Então, como eu compareceria diante de Deus? Falta alguém entre nós para que coloque a mão sobre nós ambos. Ele, em capítulo 9, ainda que depois ele vai dizer que não sabe esse local, ele sabe que tem alguém, e ele precisa desse alguém que esteja entre ele e Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Me falta alguém que esteja entre mim e Deus. E nós sabemos, posteriormente, na revelação progressiva, de que os do Antigo Testamento, aos antigos estava velado, eles não podiam saber sobre isso que Deus está desenvolvendo historicamente. Mas ele sente essa saudade ou essa necessidade desse alguém. E nós então chegamos aí ao capítulo 19, onde começamos a nossa leitura, e ele tem uma certeza. Depois de ser diversas vezes duramente atacado pelos seus amigos que não compreendem o seu momento, e os seus amigos não entendem porque eles têm uma entre aspas, teologia, porque a teologia é termo recente, mas eles têm uma compreensão de Deus numa lei de causa e efeito, não é? Você faz o bem, recebe o bem, faz o mal, recebe o mal. Parece que a vida é muito redondinha. E o Jó, homem justíssimo, homem que abrigava necessitados, homem que os jovens davam passagem para que ele passasse, que os anciãos ficavam em pé para vê-lo passar, ou aguardavam a sua sabedoria. De repente, esse homem justíssimo é acometido pelo mal. E aí as pessoas não sabem explicar isso. E aí Jó está diante desses amigos que não compreendem o seu momento, apesar de no início terem passado 7 dias e 7 noites em silêncio, porque não sabiam dizer nada a Jó. Ele agora está falando com seus amigos, tentando dizer aos seus amigos sobre aquilo que ele crê, de si mesmo, sobre Deus, e ele então tem essa fala. Nesses versículos há uma espécie de intersecção aqui do 22 para o 23, pois ele diz no versículo 22, por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? E no versículo então 23 ele vai dizer algo, ele está, pelo que o texto nos transmite, Jó está cheio de uma convicção, de uma confissão. Ele quer agora se valer dessa confissão, quer expressar aquilo que ele crê. E ele disse, quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Eu queria que alguém anotasse o que eu vou dizer. Eu tenho uma vontade de que isso se perpetuasse, aquilo que eu estou para afirmar. Quem me dera alguém anotasse, escrevesse, mas não apenas escrever, mas escrever tal como Deus escreveu, em rocha, como nos mandamentos. Eu tenho tanta certeza do que eu vou dizer, que eu gostaria que isso ficasse marcado em rocha e com chumbo, com uma pena de ferro e com chumbo ficasse gravada a minha confissão, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito. Meus irmãos, nós precisamos ter convicção daquilo que nós acreditamos. Nós precisamos confessar o que nós cremos. Precisamos dizer com a voz aquilo que vai dentro do nosso coração, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, mas nós precisamos revelar, confessar o que nós estamos acreditando. E ele disse então, quem dera alguém gravasse. Versículo 24.
e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. 25, porque eu sei, e aqui eu bem sei, diferente de Sócrates, de toda a humildade da filosofia ateniense posterior a isso, Jó diz: é possível ter certeza. Qual é a sua certeza, Jó? Que nada sabes também? Não, eu sei. E o que é que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho certeza que o meu Redentor vive. E o meu Redentor não está na minha ordem familiar, como no livro de Levítico está descrito, o remidor da família, da propriedade, porque ele disse no mesmo capítulo que os seus próprios familiares não querem saber dele. Então Jó não está esperando redenção na família, como disse o pastor Fávaro aqui na sua fala. A redenção não virá da sua família, não virá da sua parentela. Os seus próprios parentes já não estão mais querendo nem ficar perto de Jó por causa do seu mau cheiro, ele diz isso. Então a redenção não virá pela sua família. Ele tem certeza que o seu Redentor vive, louvado seja o nome do Senhor. O Redentor não é familiar, e o Redentor é tal como ele disse no capítulo 9, alguém que ele sabe que existe, e que por fim se levantará sobre a terra. Assim como eu necessito de alguém que esteja entre mim e Deus, eu tenho certeza que existe esse alguém, e esse alguém é o meu Redentor. Ele vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele já existe, e ele se levantará sobre a terra. E eu faço aqui a minha primeira pergunta: e nós? O que sabemos? Sabemos que nada sabemos? Ou sabemos que o nosso Redentor vive? Conhecemos o nosso Redentor, confessamos por nosso Salvador. Eu sei que o meu Redentor vive. Do que mais podemos nos aproximar aqui da afirmação de Jó? Ele diz mais no versículo 26, ele diz: olha, não apenas o meu Redentor se levantará e julgará a minha causa, irmão Robson, mas ele diz também: e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Não está sendo desenvolvido aqui especificamente a questão da ressurreição, ainda que alguns teólogos afirmem isso, mas não temos aparato para falar isso aqui. Mas ele está falando numa convicção, como já mencionei, da certeza que ele tem, de que ele em sua carne, ainda em vida, ainda antes de cruzar para o lado de lá, ainda em sua pele, ele diz: ainda em minha carne eu verei a Deus. Ele está num momento de inúmeras tribulações, de incertezas, de infortúnios, mas ele está nos ensinando e dizendo: as incertezas, os infortúnios, as perdas, as enfermidades não podem sucumbir à fé engendrada no meu e no seu coração. As muitas perdas não nos podem roubar a esperança, não podem roubar a nossa convicção, a nossa confissão daquilo que cremos. Jó estava nos ensinando e dizendo: eu posso ter perdido tudo, mas eu continuo crendo que o meu Redentor vive, que na minha carne eu verei ainda o Senhor, eu verei a Deus. Graças a Deus.
E aí ele ainda melhora como ele crê isso, porque o versículo seguinte ele dá uma melhorada no que ele crê. Se é que se pode fazer isso, mas ele diz assim, no versículo 27, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, irmã Jacilda, os meus olhos e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Ele está sentindo isso. Ele tem essa convicção e confessar isso gera esse gozo, essa alegria, por essa convicção que é dada a ele. Nós sabemos que é pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o único que pode nos dar estas convicções no meio do caos, de confessar coisas que ninguém confessaria se não fosse ajudado pela graça. O Espírito Santo de Deus é poderoso para nos capacitar a confessar aquilo que outros não conseguem. O Espírito de Deus o estava ajudando e ele está regozijante dentro do seu coração. E ele está dizendo mais ou menos assim: não é que eu vou estar acamado, alguém se despedindo de mim, eu já sem visão, sem enxergar mais nada, já aguardando a morte, e algum amigo meu me cutucando e dizendo: ei Jó, verdadeiramente Jó, você disse que Deus viria em seu favor e ele veio, Jó. Jó estava dizendo: não vai ser assim, eu mesmo com os meus olhos o verei, na minha carne o verei, eu mesmo com os meus olhos o verei. Não será alguém dizendo para mim que ele veio, eu mesmo o verei. É uma convicção. Não que seja errado você ver por olhos de outros, mas ele tinha essa convicção. E nós precisamos ter essa convicção também, meus irmãos. Nós precisamos, mesmo no meio do caos, ter as nossas convicções. O salmista no Salmo 27, no verso de número 13, ele confessa e diz: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo: eu pereceria sem dúvida se não cresse. Eu preciso crer. Condição sine qua non do latim, sem a qual não. Eu pereceria sem dúvida se não cresse. Eu preciso crer, senão eu perecerei. Nós precisamos crer, meus irmãos, precisamos nos manter crendo. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Nós não estamos pregando aqui um materialismo, não é? Ou dizer que é só aqui nessa terra, não é isso que nós estamos dizendo. Mas nós temos um outro salmo para encerrar aqui, Salmo 116, verso de número 9, o verso de número 10. O salmista diz ainda: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele confessa: eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa confissão a fazer, eu tenho certeza que eu andarei na face do Senhor na terra dos viventes. O verso seguinte, o verso de número 10, ele explica em que estado ele está fazendo essa confissão. Ele diz: olha, eu não estou fazendo essa confissão em cima da montanha da fé, como foi feito no Salmo 23, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria bem algum, porque tu estás comigo. Não.
ele explica em que momento ele se encontra a confessar isso. Ele disse: cri, por isto falei. Ele está dizendo, isso aqui é uma confissão que depende única e exclusivamente daquilo que se crê. É preciso crer para confessar. Independe da circunstância, ela é incircunstancial. Eu apenas criei, por isso que eu estou falando que eu andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. A circunstância me é contrária. Ele diz no versículo: estive muito aflito, mas a aflição não me impediu de revelar o que vai dentro da minha alma, dentro do meu ser. Eu creio, e é por isso que eu estou falando. Eu estou falando da fé, não estou falando apenas do meu intelecto, da minha razão. Não que a fé não seja racional, mas ele diz isso, é superior à racionalidade humana. Eu creio, e é por isso que eu estou falando. Eu creio, e é por isso que eu estou falando. Nós precisamos crer para continuar declarando em meio ao caos aquilo que nós acreditamos. Encerro com Jó capítulo 42. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu. Mais uma vez ele sabe. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Que mais, Jó, você sabe? Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia! Eu tenho certeza que Deus pode todas as coisas e que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Não há impossível a Deus. Porventura haveria alguma coisa demasiada difícil ao Senhor, meu irmão? Creia nisso, confie no Senhor nosso Deus. Não há impossíveis a Deus. O nosso Deus é fiel, confie no Senhor, confesse-o por teu Salvador. Aleluia! Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. E o versículo 5 ele diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas tal como eu confessei que eu veria com os meus olhos, agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. A Bíblia garante que os que confiam no Senhor não ficarão confundidos. Não serão decepcionados aqueles que depositam confiança no Senhor. Confesse o Senhor, confesse o que o Senhor tem a fazer por mim e por você. Continue crendo e confessando. É certeza que você não será decepcionado. Jesus Cristo, o nosso Redentor, vive. Ele já foi levantado sobre a terra e Ele já está à destra de Deus, o nosso Pai. Nenhum dos pensamentos do nosso Senhor podem ser impedidos. A salvação foi proporcionada e nós podemos nos entregar ao Senhor ainda esta noite. Em nome de Jesus, faça isso. Tenha certeza na sua vida, não apenas na humildade de dizer que nada sabe, mas consiga saber que o seu Redentor vive, que essa certeza possa vir ao seu coração também. Que Deus nos abençoe.